Olá! Hoje vamos falar sobre um comportamento fascinante que observamos em algumas espécies de animais sociais, o comportamento de sentinela. Esse comportamento acontece quando o indivíduo assume o papel de vigia do grupo, monitorando o ambiente para identificar ameaças e alertar seus companheiros. Mas essa postura levanta algumas questões intrigantes. Será que é seguro para o sentinela? Ele está se expondo a mais riscos ao assumir esse papel? Ou será que sua vigilância constante lhe dá uma vantagem em termos de sobrevivência? No artigo Is Sentinel Behavior Safe? An Experimental Investigation, Ridley e sua equipe exploraram exatamente essas perguntas. Eles investigaram se o comportamento de sentinela se trata de um comportamento cooperativo, onde os membros de cada grupo se beneficiam da detecção do perigo, mas partilham a carga de trabalho de agir como sentinela, ou se é um comportamento individual, ou seja, se ser sentinela é mais seguro porque as sentinelas podem detectar ameaças mais rapidamente e, portanto, escapar dos predadores também mais rapidamente. E para isso, os autores desenvolveram um experimento bem interessante que vamos entender em mais detalhes agora. Para começar, os pesquisadores escolheram uma espécie de ave social que exibe claramente esse comportamento de sentinela. Esse é um aspecto importante, porque o comportamento de sentinela é bem definido em algumas espécies, como os pied babblers, turdoides bicolor, espécie que habita o deserto semiárido de Kalahari, no sul da África, e revezam a função de vigia entre indivíduos. No estudo, um sentinela era definido como um indivíduo que se posicionava em um lugar mais alto que os outros, observava o ambiente com atenção e emitia sons específicos para avisar o grupo. Esses sons tinham duas funções principais: alertar para um perigo imediato, como a aproximação de um predador, ou informar o grupo de que tudo estava sob controle, com uma espécie de canção do vigia. Os predadores que esses pássaros enfrentavam incluem aves de rapina, como o gavião cantador e o gavião gabar, além de predadores terrestres, como a mangusta de cauda fina e a mangusta amarela. O experimento foi realizado no habitat natural desses animais, o que permitiu que os pesquisadores observassem o comportamento e as interações ecológicas em um contexto naturalista. Além disso, o ambiente escolhido fornece informações reais sobre os desafios ecológicos enfrentados pela espécie, o que é essencial para entender como os comportamentos evoluem e funcionam em condições reais. Os pesquisadores utilizaram duas abordagens principais para entender melhor o comportamento de sentinela. Primeiro, eles observaram o que acontecia em situações reais de ataque por predadores. Depois, realizaram um experimento controlado para simular ataques usando sons gravados dos próprios pássaros. Nas observações reais, eles acompanharam como sentinelas e forrageadores reagiam durante ataques de predadores no ambiente natural. Os cientistas analisaram três fatores importantes: a distância do sentinela e dos outros pássaros até o abrigo seguro, o tempo que cada um levava para alcançar proteção e quem era mais frequentemente atacado. O que descobriram foi que as sentinelas passavam, em média, 2,4 metros distantes de locais seguros, enquanto os outros pássaros estavam a apenas 1,6 metros desses locais seguros. Além disso, quando o grupo corria para se proteger, as sentinelas demoravam mais, cerca de 4,5 segundos, enquanto os outros membros do grupo levavam apenas 1,9 segundos. E talvez o dado mais impressionante é que as sentinelas eram alvos dos predadores em 81% das vezes, o que demonstra o alto risco envolvido nesse papel. Em seguida, os pesquisadores simularam ataques utilizando gravações reais dos sons de alarme emitidos pelos pied babblers. Durante os testes, os cientistas colocaram alto-falantes em posições estratégicas para reproduzir os sons como se viessem do ambiente natural. Assim, foi possível observar como cada membro do grupo reagia à ameaça simulada. Antes de iniciar os testes, os cientistas verificaram que os sons não influenciariam de forma inesperada, usando gravações de uma espécie diferente de pássaro, que não era considerada uma ameaça. Como previsto, os pied babblers não reagiram a esses sons, o que confirmou que suas respostas eram específicas aos alarmes da sua própria espécie.
O que o experimento revelou foi consistente com as observações em campo. Assim como nos ataques reais, as sentinelas demoravam mais para alcançar um abrigo porque estavam posicionadas em locais mais expostos e distantes. No entanto, elas permaneciam atentas e continuavam emitindo sinais que ajudavam o grupo a reagir rapidamente à ameaça. Essa postura, embora arriscada, mostrava o comportamento de compromisso do sentinela em alertar o grupo antes de buscar a sua própria segurança. Os pesquisadores também identificaram que o comportamento do sentinela é altamente organizado. Geralmente há apenas um vigia por vez, e ele avisa o grupo quando vai encerrar sua vigília. Isso garante que sempre haja alguém cuidando da segurança do grupo. Então, por que os sentinelas continuam assumindo esse papel mesmo com o maior risco pessoal? A resposta está na cooperação. O comportamento de sentinela é uma forma de altruísmo, onde o indivíduo coloca o bem-estar do grupo acima do próprio. Ao vigiar, ele aumenta as chances de sobrevivência de todos, incluindo a sua própria, já que vive em um grupo mais seguro. Ridley e sua equipe concluíram que o comportamento de sentinela é um exemplo claro de como a cooperação pode surgir na natureza. Mesmo que o sentinela corra mais riscos, o benefício coletivo compensa. Isso mostra como os animais sociais, como os pet babblers, evoluíram estratégias inteligentes para sobreviver em ambientes desafiadores. Em resumo, o estudo revelou que o comportamento de sentinela não é seguro para quem assume esse papel, mas é essencial para o grupo. Ele permite que os outros membros fiquem mais tranquilos enquanto buscam alimento, confiando no alerta do vigia. Esse tipo de comportamento cooperativo é um exemplo fascinante de como a natureza encontra soluções para equilibrar riscos e benefícios em prol da sobrevivência. Muito obrigado pela atenção, e esses são os membros do grupo.